O sol da manhã de sábado brilhava intenso sobre os terrenos da fazenda Santa Helena, uma das propriedades mais respeitadas do interior paulista. Era o dia do grande leilão anual, evento que atraía compradores de todo o país em busca dos melhores exemplares de cavalos de raça. Carros luxuosos chegavam um atrás do outro, levantando pequenas nuvens de poeira na estrada de terra batida que levava ao amplo pátio onde seria realizada a venda. Entre os visitantes, destacavam-se fazendeiros de chapéu panamá e botas de couro italiano, empresários urbanos vestindo ternos caros tentando aparentar conhecimento sobre cavalos e alguns poucos verdadeiros conhecedores que circulavam discretamente pelos currais, observando cada animal com olhar clínico. O burburinho de conversas se misturava ao relinchar dos cavalos e ao som dos tratadores preparando os animais para a apresentação. Dom Alfonso Mendes, de 73 anos, chegou ao evento dirigindo uma picape antiga, mas bem conservada. Seus cabelos grisalhos escondidos sob um chapéu de couro surrado contrastavam com a elegância discreta de suas roupas simples, mas de boa qualidade. Havia algo em seu olhar que denunciava décadas de experiência com cavalos. Uma sabedoria silenciosa que só vem de quem passou a vida inteira compreendendo esses animais magníficos. Diferentemente dos outros compradores que se dirigiam imediatamente para os estábulos dos cavalos mais valiosos, Dom Alfonso caminhou devagar pelo pátio, cumprimentando velhos conhecidos e observando tudo com atenção meticulosa. Ele conhecia bem aquele ambiente, já havia participado de dezenas de leilões similares ao longo de sua vida, mas sempre com a mesma abordagem paciente e observadora. A organização do evento estava impecável. Grandes tendas brancas ofereciam sombra para os convidados, enquanto garçons circulavam servindo cafezinho e água gelada. Um palco havia sido montado no centro do pátio, onde o leiloeiro faria a apresentação de cada animal. Nas laterais, arquibancadas acomodavam os compradores em potencial, cada um munido de sua plaquinha numerada para fazer os lances. Dom Alfonso retirou seu catálogo do bolso da camisa e folheou as páginas lentamente. Cada cavalo tinha sua ficha detalhada com linhagem, idade, histórico de saúde e preço base. Os animais mais valorizados estavam listados no final do catálogo, alguns com preços iniciais que chegavam facilmente aos 6 dígitos. Eram cavalos de competição, com pedigree impecável e histórico de vitórias em hipódromos e exposições. Mas algo chamou a atenção do velho criador. Na página 15, quase perdido entre os anúncios de menor destaque, estava a ficha de um cavalo que parecia deslocado naquele ambiente de luxo. Tornado, um garanhão de pelagem castanha escura, de 8 anos de idade. O preço base era surpreendentemente baixo para os padrões do leilão, e havia uma observação enigmática. Animal com temperamento instável. Requer experiência específica para manejo. Dom Alfonso franziu a testa ao ler aquela descrição. Em seus anos de experiência, aprendera que cavalos rotulados como problemáticos muitas vezes escondiam histórias mais complexas. Decidiu procurar o estábulo onde Tornado estava alojado, curioso para conhecer pessoalmente aquele animal que parecia ser tratado como pária no meio de tantos campeões. O estábulo ficava na parte mais afastada do complexo, longe dos olhares dos compradores principais. Chegando lá, Dom Alfonso encontrou um ambiente mais silencioso, onde apenas alguns funcionários da fazenda cuidavam dos cavalos de menor valor comercial. Foi quando ouviu pela primeira vez o som que definiria todo o resto daquele dia. Era um relincho diferente. Não o som alegre e vibrante dos cavalos saudáveis, mas algo que carregava uma tristeza profunda, quase humana. O som vinha de uma baia no final do corredor, parcialmente isolada das outras. Dom Alfonso caminhou em direção àquele som, sentindo no peito uma inquietação estranha, como se fosse guiado por um pressentimento. Ao se aproximar da baia, deparou-se com Tornado. O cavalo estava no fundo do espaço, virado de costas para a porta, a cabeça baixa em posição de desânimo. Sua pelagem castanha, embora bem cuidada, parecia sem brilho, e havia algo em sua postura que transmitia uma melancolia palpável. Era como se o animal tivesse desistido de tudo. "Esse aí não vai ter muito interesse não", comentou João,
um dos tratadores que se aproximou de Dom Alfonso. Já teve muito comprador aqui olhando, mas todo mundo desiste quando vê o comportamento dele. É muito agressivo, não deixa ninguém se aproximar. Dizem que já mordeu 3 pessoas diferentes. Dom Alfonso observou o Tornado em silêncio por alguns minutos. Havia algo no porte do animal que não condizia com a descrição de um cavalo simplesmente agressivo. Sua estrutura física era imponente, com músculos bem definidos e proporções que denunciavam excelente linhagem. Mas era a expressão em seus olhos que mais intrigava o velho criador. Não era raiva o que via ali, mas uma tristeza profunda, uma dor que parecia antiga e mal curada. "Posso entrar na baia?" perguntou Dom Alfonso ao tratador. João arregalou os olhos, surpreso. "Não recomendo, seu Alfonso. Esse cavalo é perigoso mesmo. Ontem quase derrubou um veterinário que tentou examiná-lo. O Dr. Rodrigues disse que talvez seja melhor sacrificá-lo, porque ninguém vai conseguir trabalhar com ele." A menção ao sacrifício fez Dom Alfonso apertar os lábios. Em seus anos de experiência, havia visto muitos cavalos serem condenados por comportamentos que na verdade escondiam traumas ou dores físicas não detectadas. Decidiu insistir. "Só quero observá-lo mais de perto. Você pode abrir a porta e ficar do lado de fora pronto para fechá-la se algo der errado?" João hesitou, mas a autoridade natural de Dom Alfonso e sua reputação conhecida no meio fizeram com que ele aceitasse. Com cuidado, destravou a porta da baia e a abriu lentamente. Tornado imediatamente se virou, as orelhas retesadas e os olhos alertas. Por um momento, pareceu que iria se lançar contra o intruso. Mas Dom Alfonso não fez nenhum movimento brusco. Permaneceu parado na entrada da baia, apenas observando, respirando calmamente. Havia algo em sua postura que transmitia paz. Uma energia serena que pareceu confundir Tornado. O cavalo continuou tenso, mas não atacou. Lentamente, Dom Alfonso começou a falar. Não dirigia palavras específicas ao animal, mas murmurava suavemente. Um tom de voz baixo e tranquilizador que havia aprendido a usar ao longo de décadas, lidando com cavalos traumatizados. Era uma conversa sem palavras, uma comunicação que transcendia a barreira entre espécies. Tornado inclinou ligeiramente a cabeça, como se tentasse entender aquele homem estranho que não demonstrava medo nem agressividade. Por alguns instantes, seus olhos se encontraram, e Dom Alfonso sentiu algo que não esperava. Ali estava um animal ferido, não fisicamente, mas emocionalmente. Um cavalo que havia perdido a confiança nos humanos, por razões que ainda eram um mistério. "Quanto tempo ele está aqui?" perguntou Dom Alfonso ao tratador, sem tirar os olhos de Tornado. "Chegou há 3 meses, respondeu João. "Veio de uma fazenda no interior de Minas. O antigo dono disse que não conseguia mais lidar com ele. Aparentemente, depois de um acidente, o cavalo mudou completamente de temperamento. Ficou agressivo, não deixava ninguém montar, chegou a ferir alguns peões." Dom Alfonso assentiu lentamente. A história começava a fazer sentido. Cavalos eram animais extremamente sensíveis, capazes de desenvolver traumas profundos após experiências negativas. O que intrigava era saber exatamente o que havia acontecido para transformar aquele que claramente era um animal nobre em um cavalo considerado perigoso. O som de uma sineta ecoou pelo pátio, anunciando que o leilão estava prestes a começar. Dom Alfonso saiu da baia, mas não antes de lançar um último olhar para Tornado. O cavalo o observava, e pela primeira vez desde que chegara ali, havia algo diferente em seus olhos. Não mais aquela tristeza morta, mas uma centelha de curiosidade, talvez até de esperança. Caminhando de volta para a área principal do leilão, Dom Alfonso sentia o coração pesado. Havia algo em Tornado que o tocara profundamente, uma conexão inexplicável que transcendia a lógica. Sabia que a maioria das pessoas o consideraria louco por se interessar por um cavalo problemático quando havia tantos exemplares perfeitos disponíveis. Mas sua experiência lhe dizia que os animais mais feridos, às vezes, eram aqueles com maior potencial de transformação, desde que encontrassem a pessoa certa para compreendê-los. O leilão estava oficialmente começando, e Dom Alfonso tomou seu lugar nas arquibancadas.
mas seus pensamentos permaneciam na baia isolada onde Tornado aguardava um destino incerto. Naquele momento, o velho criador tomou uma decisão que mudaria não apenas sua própria vida, mas também o destino de um cavalo que todos haviam desistido de salvar. O leiloeiro, um homem corpulento de voz potente chamado Mário Santos, subiu ao palco, ajeitando o microfone e cumprimentando o público com o entusiasmo característico de quem dominava aquele ambiente há décadas. As arquibancadas estavam lotadas, repletas de fazendeiros, investidores e curiosos que haviam vindo prestigiar aquele que era considerado um dos leilões mais importantes da região. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 15º leilão anual da Fazenda Santa Helena, bradou Mário, sua voz ecoando através dos alto-falantes. Hoje temos o privilégio de apresentar alguns dos mais finos exemplares de cavalos do Brasil, animais de linhagem excepcional que certamente farão a diferença em qualquer aras ou competição. Dom Alfonso se acomodou em seu assento, observando o movimento ao seu redor. À sua esquerda, um empresário de São Paulo folheava nervosamente seu catálogo, fazendo anotações ao lado dos cavalos que lhe interessavam. À direita, uma senhora elegante de meia-idade conversava baixinho com um homem que parecia ser seu consultor, apontando para determinados lotes e sussurrando estratégias de lance. O primeiro cavalo a ser apresentado foi Relâmpago Dourado, um puro sangue árabe de apenas 3 anos, com pelagem alazã brilhante que reluzia sob o sol. O animal foi conduzido ao centro do palco por 2 tratadores experientes, exibindo porte majestoso e temperamento dócil. Sua linhagem era impecável, descendente direto de campeões europeus, e seu preço base de R$80 mil logo foi ultrapassado. 90 mil! 100 mil! 110 mil! Gritava o leiloeiro, enquanto as plaquinhas se erguiam por toda a arquibancada. A disputa foi acirrada, envolvendo pelo menos 6 compradores diferentes. Dom Alfonso observava tudo com interesse, mas sua mente continuava dividida entre o espetáculo que se desenrolava à sua frente e as lembranças de Tornado na baia isolada. Relâmpago Dourado foi finalmente arrematado por R$230 mil por um criador do Rio Grande do Sul, que levantou a plaquinha com ar triunfante. O público aplaudiu, e o cavalo foi conduzido de volta aos estábulos enquanto o próximo lote era preparado. A sequência continuou com animais cada vez mais impressionantes. Estrela da Manhã, uma égua pura sangue inglês com histórico de vitórias em corridas, foi vendida por R$350 mil. Ímpeto Real, um garanhão manga larga marchador com passadas perfeitas, alcançou R$400 mil após uma disputa intensa entre 2 fazendeiros mineiros. Dom Alfonso tomava notas discretas em seu catálogo, mas não por interesse em comprar aqueles animais. Sua experiência lhe permitia avaliar rapidamente o valor real de cada cavalo, e percebia que muitos estavam sendo supervalorizados pelo entusiasmo do momento e pela competição entre compradores inexperientes. Havia ali muito mais status e ego envolvidos do que conhecimento técnico. Durante um intervalo na apresentação, Dom Alfonso levantou-se e decidiu caminhar novamente pelos estábulos. Queria ver como Tornado estava reagindo a todo aquele movimento e barulho. Havia algo naquele cavalo que o intrigava profundamente, uma sensação de que por trás daquela agressividade aparente se escondia uma história que merecia ser compreendida. Ao chegar à baia de Tornado, encontrou-o ainda mais agitado do que antes. O burburinho do leilão, os gritos do leiloeiro e o movimento constante de pessoas e cavalos pareciam estar afetando-o negativamente. Estava caminhando de um lado para outro em sua baia, as orelhas retesadas e o olhar alerta, como um animal encurralado procurando uma saída. Ele está pior hoje, comentou Maria, uma tratadora mais velha que Dom Alfonso não havia visto antes. Sempre fica assim quando tem muito movimento. É como se todo esse barulho o deixasse perturbado. Já tentamos de tudo para acalmá-lo, mas nada funciona. Dom Alfonso aproximou-se da grade da baia e observou Tornado mais atentamente. O cavalo imediatamente notou sua presença e parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Novamente, aquele olhar profundo,
carregado de uma tristeza que parecia antiga e mal resolvida. Vocês sabem exatamente o que aconteceu na fazenda anterior? Perguntou Dom Alfonso à tratadora. Maria baixou a voz, como se estivesse contando um segredo. O que ouvi dizer é que houve um incêndio no estábulo. Tornado estava lá dentro quando começou o fogo. Conseguiram tirar todos os cavalos, mas ele ficou preso por alguns minutos antes de conseguirem libertá-lo. Dizem que depois disso nunca mais foi o mesmo. A revelação atingiu Dom Alfonso como um soco no estômago. Tudo começava a fazer sentido. Tornado não era um cavalo naturalmente agressivo, mas sim um animal traumatizado por uma experiência terrível. O fogo, o fumo, o desespero de estar preso enquanto o perigo se aproximava. Tudo isso havia deixado cicatrizes emocionais profundas que ninguém parecia disposto a tentar curar. E nunca ninguém tentou um trabalho de reabilitação, insistiu Dom Alfonso. O antigo dono até tentou contratar um especialista em comportamento equino, explicou Maria, mas desistiu depois de 2 semanas. Disse que estava gastando muito dinheiro sem ver resultado. Depois disso, Tornado foi sendo passado de fazenda em fazenda, sempre com a mesma história. Ninguém consegue trabalhar com ele. Dom Alfonso sentiu uma indignação crescer em seu peito. Conhecia bem aquele tipo de situação, onde um animal ferido era tratado como descartável, simplesmente porque sua cura exigia tempo, paciência e investimento emocional que poucos estavam dispostos a fazer. Era mais fácil rotular o cavalo como problemático e seguir em frente. O som da sineta o chamou de volta à realidade. O leilão estava recomeçando, e ele sabia que logo chegaria o momento de Tornado ser apresentado. Voltou às arquibancadas com o coração pesado, pressentindo o que estava por vir. Os lotes continuaram a ser apresentados com grande pompa. Cada cavalo que entrava no palco era recebido com aplausos, suas qualidades eram exaltadas pelo leiloeiro e os lances subiam rapidamente. Fogo Selvagem, 1/4 de milha com músculos bem definidos, foi vendido por R$280 mil. Dama da Noite, uma égua lusitano de pelagem negra brilhante, alcançou R$310 mil. Dom Alfonso observava tudo com crescente ansiedade. A cada cavalo que passava, mais próximo chegava o momento de Tornado. Consultou novamente seu catálogo e viu que o cavalo estava listado no lote 47, quase no final da lista. Era claramente uma estratégia da organização deixar os animais problemáticos para o final, quando muitos compradores já teriam ido embora ou gastado seus orçamentos com outros animais. Quando finalmente chegou a hora, Mário Santos anunciou o lote 47 com visivelmente menos entusiasmo do que havia demonstrado com os cavalos anteriores. Próximo lote, senhoras e senhores. Cavalo Tornado, garanhão castanho de 8 anos. Animal de boa linhagem, mas que requer experiência específica para manejo. Lance inicial de R$15 mil. A diferença no tom foi gritante. Enquanto os cavalos anteriores haviam sido apresentados com uma enxurrada de superlativos e histórias gloriosas, Tornado foi anunciado de forma quase apologética, como se sua presença ali fosse um mero cumprimento de protocolo. 2 tratadores trouxeram Tornado ao palco, e foi imediatamente óbvio porque o cavalo era considerado problemático. Ele lutava contra a corda que o conduzia, empinando e relinchando alto, claramente desconfortável com toda aquela exposição. Seu comportamento contrastava drasticamente com a docilidade dos animais que haviam sido apresentados antes. R$15 mil? Alguém oferece R$15 mil? Perguntou o leiloeiro, mas sua voz carecia da energia contagiante de antes. O silêncio foi ensurdecedor. Dom Alfonso olhou ao redor e viu que muitos compradores nem sequer olhavam para o palco. Alguns consultando seus telefones, outros folheando seus catálogos em busca dos próximos lotes. Tornado havia se tornado invisível. Um animal descartado antes mesmo de receber uma chance real. R$15 mil, repetiu Mário, agora com um tom ligeiramente desesperado. Este é um animal de excelente linhagem, senhoras e senhores. Apenas precisa de um manejo adequado. Mais silêncio. Dom Alfonso sentiu sua indignação crescer. Ali estava um ser vivo, um animal magnífico que havia sofrido trauma,
e agora era tratado como lixo. A frieza e o descaso daquelas pessoas o revoltava profundamente. Tornado continuava se debatendo no palco, claramente em pânico com toda aquela exposição, e ninguém parecia se importar com seu sofrimento. 10.000 reais? Tentou o leiloeiro, baixando o preço base. Algum interessado em 10.000 reais? Foi então que Dom Alfonso percebeu que havia chegado o momento da decisão. Não conseguia mais ficar ali sentado, assistindo passivamente àquela humilhação. Sua mão começou a se mover em direção à plaquinha, mesmo sabendo que estava prestes a fazer algo que muitos considerariam loucura. Mas antes que pudesse erguer a placa, ouviu um comentário que fez seu sangue ferver. Um homem atrás dele sussurrou para seu acompanhante: "Esse cavalo deveria ser sacrificado. Não vale nem a ração que come. É um perigo para quem quer que tente trabalhar com ele." A frase foi a gota d'água. Dom Alfonso virou-se e encarou o homem com uma intensidade que o fez recuar. Em seguida, sem hesitação, ergueu sua plaquinha bem alto. 10.000 reais, gritou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. O leiloeiro pareceu surpreso, mas rapidamente recuperou o entusiasmo. 10.000 reais com o cavalheiro da primeira fila. Algum interessado em 11.000? Novamente, silêncio total. Era como se Dom Alfonso estivesse sozinho em sua decisão de dar uma chance a Tornado. O cavalo, no palco, pareceu sentir a mudança de energia e por um momento parou de se debater, olhando na direção da arquibancada como se pudesse identificar quem havia feito o lance. 10.000 uma vez, 10.000 duas vezes. Vendido para o cavalheiro da plaquinha número 23. O martelo do leiloeiro bateu na mesa, selando o destino de Tornado. Dom Alfonso sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia acabado de adquirir um cavalo que todos consideravam indomável. Um animal traumatizado que poderia representar mais problemas do que soluções. Mas olhando para Tornado no palco, viu algo que ninguém mais havia percebido. Nos olhos do cavalo havia um lampejo de esperança, como se ele soubesse que acabara de ser salvo por alguém que talvez pudesse compreendê-lo. Um murmúrio de surpresa percorreu as arquibancadas assim que o martelo do leiloeiro selou a venda de Tornado. Dom Alfonso podia sentir os olhares curiosos e alguns comentários sussurrados ao seu redor. Para a maioria dos presentes, sua decisão de arrematar um cavalo considerado problemático era no mínimo desconcertante. "O senhor tem certeza do que está fazendo?" perguntou o empresário paulista sentado ao seu lado, com um misto de curiosidade e preocupação genuína. "Esse cavalo tem fama de ser perigoso. Ouvi dizer que já machucou várias pessoas." Dom Alfonso virou-se para o homem com um sorriso tranquilo. 45 anos criando cavalos me ensinaram que às vezes os animais mais feridos são aqueles que mais precisam de uma segunda chance, respondeu com calma. E que muitas vezes o problema não está no cavalo, mas na forma como as pessoas tentam lidar com ele. O leilão continuou com os últimos lotes, mas Dom Alfonso mal prestava atenção. Seus olhos permaneciam fixos no palco, onde Tornado havia sido retirado pelos tratadores após sua arrematação. O cavalo continuara agitado durante todo o processo, como se pressentisse que algo importante estava acontecendo, mas não conseguisse compreender exatamente o quê. Quando o evento finalmente terminou, Dom Alfonso se dirigiu ao escritório da fazenda para acertar os detalhes da compra. Encontrou ali Roberto Mendes, o proprietário da fazenda Santa Helena, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e porte elegante que o recebeu com cordialidade, embora não conseguisse esconder certa perplexidade. "Dom Alfonso, é sempre um prazer tê-lo em nossos leilões", disse Roberto, estendendo a mão. "Devo confessar que fiquei surpreso com sua escolha. Tornado não é exatamente o que costumamos chamar de um investimento seguro." Enquanto os papéis da compra eram preparados, Dom Alfonso aproveitou para obter mais informações sobre o histórico do cavalo. Roberto abriu uma pasta com documentos e começou a narrar a trajetória de Tornado com o tom de quem conta uma história triste. "Ele chegou até nós através de um intermediário", explicou Roberto. "Veio da Fazenda Esperança, em Minas Gerais, que por sua vez o havia recebido da Fazenda São Bento, onde nasceu. A história que chegou até nós
é que Tornado era um dos cavalos mais promissores da São Bento. Filho de campeões, excelente conformação, temperamento dócil. Era a esperança de futuro da criação. Dom Alfonso escutava atentamente, montando mentalmente o quebra-cabeças da vida de Tornado. E o que aconteceu para mudar tudo isso? Roberto suspirou, folheando alguns documentos. O incêndio aconteceu há 2 anos. Foi durante a madrugada no estábulo principal da São Bento. Nunca descobriram exatamente a causa, mas suspeita-se que tenha sido um problema elétrico. O fogo se espalhou rapidamente e Tornado estava numa das baias do fundo. À medida que a história se desenrolava, Dom Alfonso sentia uma indignação crescente. Tornado havia ficado preso na baia enquanto as chamas se aproximavam, ouvindo os relinchos desesperados de outros cavalos e sentindo o cheiro acre da fumaça. Quando finalmente conseguiram libertá-lo, o trauma psicológico já estava estabelecido. Depois do incêndio, ele mudou completamente, continuou Roberto. Não conseguia mais ficar em estábulos fechados, entrava em pânico sempre que sentia cheiro de fumaça ou qualquer coisa que lembrasse o incêndio. E o pior, perdeu completamente a confiança nos humanos, passou a vê-los como uma ameaça. Dom Alfonso balançou a cabeça, compreendendo finalmente a dimensão do trauma de Tornado. Não era apenas medo ou agressividade sem causa, mas uma resposta natural a uma experiência terrificante que ninguém havia se dado ao trabalho de tentar curar adequadamente. O dono da São Bento tentou algumas sessões com um veterinário comportamental, prosseguiu Roberto, mas desistiu depois de algumas semanas, disse que estava gastando muito dinheiro sem ver progresso. Transferiu Tornado para a Fazenda Esperança, achando que uma mudança de ambiente poderia ajudar. Mas a mudança de ambiente não resolveu nada. Na Fazenda Esperança, Tornado continuou apresentando o mesmo comportamento defensivo e agressivo. Tentaram várias abordagens diferentes, desde métodos tradicionais de doma até técnicas mais modernas, mas nada funcionou. O cavalo parecia estar preso em seu próprio trauma, incapaz de confiar novamente em qualquer ser humano. E assim ele chegou até nós, concluiu Roberto. Já é o 3º leilão em que tentamos vendê-lo. Nas outras vezes nem sequer recebeu um lance. Sinceramente, começávamos a considerar outras opções. Dom Alfonso sabia exatamente o que outras opções significava, e a perspectiva o revoltava. Um animal não deveria ser condenado à morte simplesmente porque as pessoas não tinham paciência ou conhecimento para lidar com seu trauma. Depois de acertar todos os detalhes da compra e do transporte, Dom Alfonso decidiu visitar Tornado novamente antes de partir. Queria observar como o cavalo estava se comportando após toda a agitação do leilão e, principalmente, começar a estabelecer um primeiro contato real com seu novo parceiro. Encontrou Tornado de volta à sua baia, mas agora havia algo diferente em seu comportamento. O cavalo não estava mais caminhando nervosamente de um lado para outro. Em vez disso, permanecia parado no centro da baia, alerta, mas não em pânico. Era como se sentisse que algo havia mudado, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Ele está mais calmo desde que voltou do palco, comentou João, o tratador que Dom Alfonso havia conhecido pela manhã. É estranho, mas parece que alguma coisa mudou nele. Talvez seja porque sabe que foi vendido. Dom Alfonso aproximou-se da grade da baia lentamente, observando cada reação de Tornado. O cavalo imediatamente notou sua presença e se virou para encará-lo, mas desta vez não havia aquela tensão extrema de antes. Seus olhos continuavam alertas, mas havia algo diferente ali. Uma curiosidade cautelosa, talvez até um fiapo de esperança. Olá, rapaz, disse Dom Alfonso em voz baixa, usando o mesmo tom suave que havia empregado durante sua primeira visita. Parece que agora somos parceiros, você e eu. Tornado inclinou ligeiramente a cabeça, como se tentasse decifrar aquele homem estranho que falava com ele de forma diferente dos outros. Dom Alfonso notou que o cavalo não recuou quando ele se aproximou da grade, mantendo-se a uma distância respeitosa, mas sem demonstrar o pânico que costumava exibir na presença de estranhos. Vou te contar uma coisa, continuou Dom Alfonso, sabendo que o tom de voz era mais importante que as palavras.
Eu também já passei por momentos difíceis na vida. Momentos em que achei que não conseguiria confiar em mais ninguém. Mas aprendi que às vezes vale a pena dar uma nova chance às pessoas. E às vezes, as pessoas também merecem dar uma nova chance a nós. Era uma conversa unilateral, mas Dom Alfonso sentia que Tornado estava verdadeiramente ouvindo. Havia uma intensidade no olhar do cavalo que sugeria compreensão, como se ele pudesse sentir a sinceridade nas palavras do velho criador. João observava a cena com fascínio. Nunca vi Tornado ficar tão quieto na presença de alguém, murmurou. Normalmente, a essa altura, ele já estaria batendo os cascos e tentando morder quem se aproximasse. Dom Alfonso sorriu, mas manteve os olhos fixos em Tornado. Ele não é agressivo por natureza, explicou. É apenas um animal ferido que aprendeu a se defender da única forma que conhece. A chave é mostrar a ele que nem todos os humanos representam uma ameaça. Lentamente, Dom Alfonso estendeu a mão em direção à grade, não para tocar Tornado, mas simplesmente para mostrar que não estava escondendo nada, que não representava perigo. Tornado observou o movimento com atenção, mas não se afastou. Era um pequeno progresso, mas significativo. Amanhã vou levá-lo para casa, disse Dom Alfonso, dirigindo-se tanto a Tornado quanto a João. Tenho uma propriedade pequena, mas tranquila. Muitos espaços abertos, sem estábulos fechados. Acho que ele vai gostar. A menção à sua propriedade fez Dom Alfonso pensar nos preparativos que teria que fazer. Sua fazenda era bem diferente daquelas grandes propriedades especializadas em criação. Era um lugar mais rústico, onde ele criava alguns cavalos mais por paixão do que por negócio. Mas tinha algo que Tornado precisava desesperadamente: paz e paciência. Quando finalmente se despediu e se dirigiu ao estacionamento, Dom Alfonso sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Sabia que os próximos meses seriam desafiadores. Trabalhar com um cavalo traumatizado exigia tempo, paciência e uma compreensão profunda do comportamento equino. Não haveria resultados rápidos nem vitórias fáceis. Mas havia algo em Tornado que o tocara profundamente. Talvez fosse o reconhecimento de uma alma ferida que encontrava eco em suas próprias experiências de vida. Ou talvez fosse simplesmente a certeza de que todo ser vivo merecia uma segunda chance. Não importava quão ferido ou desconfiado estivesse. Enquanto dirigia de volta para casa, Dom Alfonso começou a traçar mentalmente um plano para a reabilitação de Tornado. Não seria um processo tradicional de doma, mas algo muito mais delicado e gradual. Primeiro precisaria conquistar a confiança do cavalo, mostrar que nem todos os humanos eram uma ameaça. Depois, muito lentamente, começaria a trabalhar os traumas específicos relacionados ao incêndio. Seria uma jornada longa e incerta, mas Dom Alfonso estava determinado a dar a Tornado o que nenhum de seus donos anteriores havia oferecido: tempo, paciência e a chance de curar suas feridas emocionais. O velho criador sabia que, no final, ambos poderiam sair transformados dessa experiência. Afinal, curar um animal ferido tinha uma forma misteriosa de curar também as feridas de quem se dispõe a ajudar. A manhã seguinte amanheceu com uma neblina leve cobrindo os campos ao redor da fazenda Santa Helena. Dom Alfonso chegou cedo, dirigindo sua picape seguida por um trailer especializado que havia alugado para o transporte de Tornado. Sabia que a viagem seria um momento crítico. Cavalos traumatizados frequentemente têm dificuldades com mudanças e confinamento, e não queria que o primeiro dia juntos começasse com mais estresse para o animal. João já estava preparando Tornado quando Dom Alfonso chegou aos estábulos. O tratador parecia preocupado, movendo-se com cuidado extra ao redor do cavalo. Ele está bem agitado hoje, comentou, segurando firmemente a corda de condução. Talvez pressinta que algo vai acontecer. Cavalos sempre sabem quando uma mudança está chegando. Dom Alfonso observou o Tornado atentamente. O cavalo realmente estava mais tenso que no dia anterior, as orelhas constantemente em movimento, captando cada som ao redor. Suas narinas estavam dilatadas, farejando o ar como se tentasse identificar perigos ocultos. Era o comportamento típico de um animal que havia aprendido a viver em constante estado de alerta. Vamos com calma,
disse Dom Alfonso, aproximando-se lentamente. Primeiro preciso que ele se acostume comigo antes de tentarmos colocá-lo no trailer. Durante os próximos 20 minutos, Dom Alfonso simplesmente permaneceu perto de Tornado, falando baixinho e permitindo que o cavalo se acostumasse com sua presença. Era uma estratégia que havia aprendido ao longo dos anos. A paciência era sempre mais eficaz que a pressa quando se tratava de animais traumatizados. Gradualmente, Tornado começou a relaxar ligeiramente. Suas orelhas pararam de se mover constantemente e ele passou a focar sua atenção em Dom Alfonso em vez de vigiar todo o ambiente ao redor. Era um pequeno progresso, mas significativo. O momento de colocar Tornado no trailer foi tenso. O cavalo claramente associava espaços fechados com perigo, memória dolorosa do incêndio que quase lhe custara a vida. Suas patas dianteiras se recusaram a pisar na rampa do trailer, e ele recuou várias vezes, relinchando de angústia. Não vamos forçar, decidiu Dom Alfonso, vendo o pânico crescer nos olhos de Tornado. João, você pode trazer alguns punhados de aveia e talvez deixar a porta traseira do trailer aberta também, para que ele veja que há uma saída. A estratégia funcionou parcialmente. Com a porta traseira aberta, criando uma sensação de túnel em vez de armadilha, e com a promessa de aveia do outro lado, Tornado finalmente aceitou entrar no trailer. Mas permaneceu extremamente agitado durante todo o percurso, e Dom Alfonso podia ouvir seus relinchos ansiosos através da cabine da picape. A propriedade de Dom Alfonso ficava a 2 horas de distância, numa região rural mais tranquila, onde as fazendas eram menores e o ritmo de vida mais pausado. Quando finalmente chegaram, o sol já estava alto, e o contraste com o ambiente agitado do leilão era notável. Ali reinava um silêncio sereno, quebrado apenas pelo canto de pássaros e o som distante de água correndo num riacho próximo. A fazenda Três Marias, como era conhecida a propriedade de Dom Alfonso, tinha apenas 50 hectares, mas era cuidadosamente organizada para o bem-estar dos animais. Em vez de estábulos fechados e tradicionais, havia abrigos abertos que ofereciam proteção contra chuva e sol sem criar a sensação de confinamento. Os pastos eram amplos e bem cuidados, divididos por cercas baixas que permitiam aos cavalos verem uns aos outros e manterem contato visual. Bem-vindo à sua nova casa, murmurou Dom Alfonso enquanto estacionava o trailer próximo ao pasto que havia preparado especialmente para Tornado. Era uma área isolada dos outros cavalos, para evitar conflitos territoriais, mas com visual para os campos abertos onde outros animais pastavam tranquilamente. Retirar Tornado do trailer foi surpreendentemente mais fácil que colocá-lo. O cavalo parecia ansioso para sair do espaço confinado e assim que a rampa foi baixada, saltou para fora quase imediatamente. Mas então, parou abruptamente, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e apreensão. Era a primeira vez em 2 anos que Tornado estava em um ambiente verdadeiramente novo. Seus olhos percorreram os campos abertos, as árvores na distância, o pequeno riacho que serpenteava pela propriedade. Havia algo diferente ali. Uma energia mais tranquila que contrastava drasticamente com os ambientes tensos das fazendas comerciais por onde havia passado. Dom Alfonso manteve-se a uma distância respeitosa, observando as reações de Tornado. O cavalo caminhou lentamente pelo pasto, farejando a grama nova, testando o terreno sob suas patas. Havia uma cautela óbvia em cada movimento, mas também uma curiosidade crescente. Não há pressa, disse Dom Alfonso em voz baixa. Você tem todo o tempo do mundo para se acostumar. Nos primeiros dias, Dom Alfonso limitou-se a observar Tornado à distância. Levava água fresca e feno 2 vezes por dia, sempre se movendo lentamente e falando baixinho. Não tentava tocar o cavalo nem forçar qualquer tipo de interação. Era importante que Tornado se acostumasse primeiro com o novo ambiente antes de começarem a trabalhar na reconstrução da confiança. O comportamento de Tornado durante esses primeiros dias foi revelador. Ele estabeleceu uma rotina própria, pastando principalmente nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, quando o sol estava menos intenso. Durante as horas mais quentes, procurava a sombra de uma grande paineira que ficava no canto do pasto,
sempre posicionando-se de forma a ter uma visão clara de todas as direções. Dom Alfonso notou que Tornado evitava completamente o abrigo coberto que havia sido preparado para ele. Era óbvio que qualquer estrutura que lembrasse um estábulo fechado ainda despertava memórias traumáticas do incêndio. Em vez disso, o cavalo parecia preferir ficar ao ar livre, mesmo quando chovia levemente. No terceiro dia, Dom Alfonso decidiu tentar uma aproximação mais direta. Carregou um balde com aveia fresca e se dirigiu ao portão do pasto de Tornado. O cavalo imediatamente notou sua presença e se virou para observá-lo, mas não fugiu como havia feito nos primeiros dias. "Bom dia, rapaz", disse Dom Alfonso, parando a alguns metros do portão. "Trouxe algo especial para você hoje." Tornado inclinou a cabeça, claramente interessado no cheiro da aveia, mas permaneceu onde estava. Era um dilema clássico: a fome e a curiosidade lutando contra o instinto de autopreservação que o mantinha distante dos humanos. Dom Alfonso colocou o balde no chão e recuou alguns passos. "Não há pressa", repetiu, "quando você estiver pronto." Levou quase 15 minutos, mas Tornado finalmente se aproximou. Seus movimentos eram cautelosos, parando a cada alguns passos para avaliar se Dom Alfonso representava alguma ameaça. Quando finalmente alcançou o balde, comeu rapidamente, sempre mantendo um olho no homem que observava pacientemente. Era um pequeno progresso, mas Dom Alfonso sabia que conquistas aparentemente insignificantes eram, na verdade, marcos importantes na reabilitação de animais traumatizados. Tornado havia escolhido se aproximar, havia tomado a decisão de confiar o suficiente para comer na presença de um humano. Durante a semana seguinte, Dom Alfonso repetiu a mesma rotina. Levava aveia fresca 2 vezes por dia, colocava o balde no chão e recuava. A cada dia, Tornado se aproximava um pouco mais rápido, sua hesitação diminuindo gradualmente. Era como assistir a uma dança lenta e delicada entre confiança e medo. No 8º dia, algo inesperado aconteceu. Quando Dom Alfonso chegou com a aveia matinal, encontrou Tornado parado próximo ao portão, como se estivesse esperando. Era a primeira vez que o cavalo demonstrava expectativa positiva em relação à presença de um humano. "Você está começando a entender, não é?", disse Dom Alfonso sorrindo. "Nem todos os humanos são uma ameaça. Alguns de nós apenas queremos ajudar." Mas o verdadeiro teste veio no 9º dia, quando uma tempestade se aproximou da região. O céu escureceu rapidamente e o vento começou a soprar forte, trazendo o cheiro característico de chuva e, inevitavelmente, lembrando tornado de fumaça e perigo. Dom Alfonso observou com preocupação quando os primeiros trovões ribombaram ao longe. Tornado imediatamente entrou em pânico, correndo de um lado para outro do pasto, relinchando em angústia. Era óbvio que os sons da tempestade estavam despertando memórias traumáticas do incêndio. Sem hesitar, Dom Alfonso entrou no pasto. Era uma decisão arriscada. Aproximar-se de um cavalo em pânico podia ser perigoso, especialmente um cavalo com o histórico de Tornado. Mas algo em seu instinto lhe dizia que era o momento certo, que Tornado precisava saber que não estava sozinho em seu medo. "Calma, rapaz", disse Dom Alfonso, aproximando-se lentamente apesar dos relâmpagos que começavam a iluminar o céu. "Eu estou aqui. Você não está sozinho." Tornado parou de correr quando viu Dom Alfonso se aproximando. Seus olhos estavam arregalados de terror e seu corpo tremia visível. Mas em vez de fugir do humano, algo surpreendente aconteceu. Ele se aproximou de Dom Alfonso como se buscasse proteção. Era um momento decisivo. Pela primeira vez desde o incêndio, Tornado estava voluntariamente procurando a companhia de um humano em vez de vê-lo como uma ameaça. Dom Alfonso estendeu a mão lentamente e Tornado não recuou. Quando os dedos do velho criador finalmente tocaram o pescoço do cavalo, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado entre eles. A tempestade passou, mas a confiança estabelecida naquele momento permaneceu. A partir daquele dia, Tornado começou a ver Dom Alfonso não como um predador a ser temido, mas como um aliado, alguém que poderia oferecer segurança em momentos de medo.
Era o primeiro passo real em direção à cura, uma prova de que mesmo as feridas emocionais mais profundas podiam começar a cicatrizar com paciência, compreensão e amor genuíno. Nas semanas que se seguiram ao episódio da tempestade, a rotina na fazenda Três Marias assumiu um ritmo tranquilo e previsível que parecia exercer um efeito terapêutico sobre Tornado. Dom Alfonso havia compreendido que a consistência era fundamental para a recuperação do cavalo. Cada dia precisava trazer segurança e previsibilidade, elementos que haviam sido brutalmente arrancados de sua vida no momento do incêndio. A manhã sempre começava da mesma forma. Dom Alfonso chegava ao pasto às 6 horas em ponto, carregando um balde de aveia fresca e outro com água limpa. Tornado agora o aguardava próximo ao portão, um progresso que ainda emocionava o velho criador. O cavalo havia desenvolvido o hábito de relinchar suavemente quando via Dom Alfonso se aproximando, um som muito diferente dos gritos de angústia que caracterizavam seus primeiros dias na fazenda. "Bom dia, meu amigo", Dom Alfonso dizia sempre, usando o mesmo tom de voz calmo e reconfortante. "Como você passou a noite?" Tornado respondia balançando a cabeça e se aproximando imediatamente dos baldes. A proximidade física entre eles havia aumentado gradualmente. Onde antes o cavalo mantinha uma distância de segurança de 2 ou 3 metros, agora permitia que Dom Alfonso ficasse ao lado dele enquanto comia, ocasionalmente roçando seu focinho no braço do homem como um gesto de agradecimento e confiança. Dom Alfonso havia implementado uma série de pequenos rituais que ajudavam a fortalecer o vínculo entre eles. Após Tornado terminar de comer, o velho criador sempre passava alguns minutos simplesmente conversando com o cavalo, contando sobre seus planos para o dia, comentando sobre o tempo ou compartilhando memórias de outros cavalos que havia criado ao longo dos anos. Não importava que Tornado não compreendesse as palavras específicas. O tom de voz e a energia tranquila eram o que realmente importava. "Você sabe", disse Dom Alfonso numa manhã particularmente ensolarada. "Eu tive um cavalo muito parecido com você há muitos anos. Chamava-se Estrela do Norte. Também era castanho. Também tinha essa inteligência no olhar que você tem. Ele me ensinou que os cavalos guardam segredos em seus corações e que às vezes precisamos de muita paciência para descobrir esses segredos." Tornado escutava com atenção, suas orelhas sempre voltadas para Dom Alfonso. Havia momentos em que o cavalo parecia genuinamente interessado nas histórias, inclinando a cabeça como se tentasse compreender não apenas as palavras, mas o significado emocional por trás delas. O primeiro grande teste da confiança recém-estabelecida veio quando Dom Alfonso decidiu introduzir o cabresto. Era um passo necessário para qualquer progresso futuro, mas também potencialmente traumático para um cavalo que associava qualquer forma de contenção com perigo e aprisionamento. Dom Alfonso escolheu um cabresto especial para a ocasião, feito de couro macio e bem flexível, sem peças metálicas que pudessem produzir ruídos alarmantes. Passou vários dias simplesmente deixando o cabresto próximo aos baldes de comida, permitindo que Tornado se acostumasse com sua presença e cheiro. "Vamos devagar", murmurou Dom Alfonso quando finalmente decidiu tentar colocar o cabresto em Tornado. "Não há pressa. Se você não quiser hoje, tentamos amanhã, ou depois de amanhã. Temos todo o tempo do mundo." A primeira tentativa foi parcialmente bem-sucedida. Tornado permitiu que Dom Alfonso aproximasse o cabresto de sua cabeça, mas recuou no último momento, claramente desconfortável com a ideia de ter algo colocado ao redor de seu focinho. Dom Alfonso não insistiu, simplesmente guardou o cabresto e continuou com suas atividades normais. No terceiro dia de tentativas, algo mágico aconteceu. Tornado não apenas permitiu que o cabresto fosse colocado, como permaneceu calmo durante todo o processo. Era como se finalmente tivesse compreendido que Dom Alfonso jamais faria algo que lhe causasse mal. "Muito bem, rapaz", disse Dom Alfonso, sua voz carregada de emoção. "Você confia em mim, e eu prometo que nunca vou trair essa confiança." Com o cabresto no lugar, novas possibilidades se abriram. Dom Alfonso começou a levar Tornado para pequenos passeios pela propriedade,
sempre mantendo um ritmo lento e permitindo que o cavalo explorasse seu novo território no próprio tempo. Eram caminhadas terapêuticas, momentos em que ambos podiam simplesmente estar juntos, sem pressão ou expectativas. Durante essas caminhadas, Dom Alfonso começou a perceber nuances no comportamento de Tornado que revelavam a profundidade de seu trauma. O cavalo evitava cuidadosamente qualquer área onde houvesse restos de madeira queimada ou cinzas de fogueiras antigas. O cheiro de fumaça, mesmo de uma churrasqueira distante, fazia com que ficasse visivelmente agitado. Barulhos súbitos, um galho quebrando, um portão batendo, ainda o faziam sobressaltar e buscar instintivamente a proteção de Dom Alfonso. Mas havia também sinais encorajadores de recuperação. Tornado começou a demonstrar curiosidade sobre outros aspectos da fazenda. Observava com interesse os outros cavalos pastando nos campos vizinhos, ocasionalmente relinchando para eles, como se tentasse estabelecer contato social. Era um comportamento que havia estado completamente ausente desde o incêndio. Um dia, Dom Alfonso decidiu tentar algo novo. Levou Tornado até a cerca que separava seu pasto do campo onde pastavam Esperança e Melodia, duas éguas mais velhas e de temperamento extremamente calmo. Tornado mostrou interesse imediato, esticando o pescoço por cima da cerca para farejar as éguas. Elas são muito gentis, explicou Dom Alfonso. Esperança tem 20 anos e já criou muitos potros. Melodia é ainda mais velha, 24 anos. São como avós sábias no mundo dos cavalos. Acho que elas poderiam te ensinar algumas coisas sobre como confiar novamente. A interação foi cautelosa, mas positiva. As éguas se aproximaram da cerca, permitindo que Tornado as cheirasse e tocasse seus focinhos. Era a primeira vez em 2 anos que Tornado tinha contato próximo com outros cavalos, e o efeito foi visivelmente benéfico. Suas orelhas se ergueram. Sua postura se tornou mais alerta e interessada, menos defensiva. Dom Alfonso tomou isso como um sinal de que Tornado estava pronto para o próximo passo em sua reabilitação, mas sabia que precisava ser extremamente cuidadoso. Um movimento em falso poderia desfazer todo o progresso conquistado. A decisão de permitir que Tornado interagisse diretamente com as outras éguas foi tomada após muita reflexão. Dom Alfonso abriu o portão entre os pastos numa manhã particularmente tranquila, quando todos os animais estavam relaxados e bem alimentados. Ficou de prontidão para intervir se necessário, mas esperava que a socialização natural entre os cavalos pudesse ajudar Tornado a recuperar aspectos de sua personalidade que haviam sido perdidos no trauma. O primeiro encontro foi hesitante. Tornado entrou no pasto das éguas devagar, claramente nervoso, mas também curioso. Esperança e Melodia o receberam com a típica cortesia equina, aproximando-se para estabelecer hierarquia e conhecimento mútuo através de cheiros e pequenos toques. Por um momento, Dom Alfonso temeu que o comportamento defensivo de Tornado pudesse causar conflito. O cavalo estava visivelmente tenso, pronto para fugir ou lutar se necessário. Mas as éguas pareceram perceber sua vulnerabilidade e se comportaram com uma gentileza maternal notável. Esperança foi a primeira a aceitar Tornado completamente, permitindo que ele pastasse próximo a ela, sem demonstrar qualquer agressividade territorial. Melodia levou um pouco mais de tempo, mas eventualmente também tolerou sua presença. Em poucos dias, os 3 cavalos haviam estabelecido uma dinâmica social harmoniosa. O efeito da socialização em Tornado foi surpreendente. Sua postura corporal mudou visivelmente. Os ombros relaxaram, a cabeça se ergueu, e pela primeira vez desde que Dom Alfonso o conhecera, o cavalo parecia verdadeiramente em paz. Estava reaprendendo como ser um cavalo, recuperando instintos sociais que o trauma havia suprimido. Você está se lembrando de quem realmente é, observou Dom Alfonso durante uma de suas visitas matinais, observando Tornado pastando tranquilamente ao lado de Melodia. Não é um animal perigoso ou problemático. É apenas um cavalo que passou por uma experiência terrível e está aprendendo a confiar novamente. Mas o verdadeiro momento de breakthrough veio 2 semanas depois, durante uma tarde quente, quando Dom Alfonso decidiu introduzir algo que havia evitado cuidadosamente até então.
o som controlado de fogo. Sabia que eventualmente Tornado precisaria enfrentar seus medos mais profundos para ter uma recuperação completa. Dom Alfonso preparou uma pequena fogueira a uma distância segura do pasto, certificando-se de que havia água abundante e rotas de fuga claras. Quando acendeu as primeiras chamas, observou cuidadosamente a reação de Tornado. Como esperado, o cavalo imediatamente entrou em pânico. Relinchou alto, empinou e correu para o lado oposto do pasto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez de se isolar em seu terror, Tornado procurou Dom Alfonso com o olhar, e vendo-o calmo e próximo ao fogo, gradualmente começou a se acalmar. Era um sinal profundo de confiança. Tornado estava aprendendo que se Dom Alfonso considerava algo seguro, talvez ele pudesse confiar nesse julgamento. Foi um momento de revelação para ambos, provando que o vínculo entre eles havia se tornado forte o suficiente para superar até mesmo os medos mais profundos. Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada à fazenda Três Marias, Tornado se aproximou voluntariamente do abrigo coberto que havia evitado durante semanas. Não entrou completamente, mas ficou parado na entrada, como se estivesse testando sua própria coragem. Era um pequeno passo, mas simbolicamente imenso. O primeiro sinal de que estava pronto para enfrentar seus medos, em vez de simplesmente fugir deles. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda em Tornado, que deixava Dom Alfonso maravilhado com a capacidade de recuperação dos seres vivos. O cavalo que havia chegado à fazenda Três Marias como um animal traumatizado e desconfiado, estava lentamente redescobrindo sua verdadeira natureza, revelando traços de personalidade que haviam sido suprimidos pelo trauma. A primeira grande surpresa veio quando Dom Alfonso descobriu que Tornado tinha um senso de humor peculiar. Durante uma manhã, enquanto limpava o bebedouro, Dom Alfonso deixou seu chapéu em cima de um poste da cerca. Quando se virou, encontrou Tornado segurando o chapéu delicadamente entre os dentes, balançando a cabeça como se estivesse brincando. Seus olhos brilhavam com uma travessura que Dom Alfonso não havia visto antes. "Ah, então você é um palhaço", riu Dom Alfonso, estendendo a mão para recuperar o chapéu. "Quantas outras surpresas você está guardando aí dentro?" Era como se, ao recuperar a confiança nos humanos, Tornado também estivesse recuperando aspectos mais leves de sua personalidade. Começou a demonstrar curiosidade sobre tudo que Dom Alfonso fazia, seguindo-o pelos pastos e observando atentamente cada atividade. Quando Dom Alfonso consertava cercas, Tornado ficava por perto, ocasionalmente pegando pregos que caíam no chão e os oferecendo como se quisesse ajudar. Essa curiosidade crescente levou Dom Alfonso a decidir que era hora de introduzir Tornado a atividades mais complexas. Começou com exercícios simples de coordenação, usando cabrestos longos para guiar o cavalo através de percursos básicos entre cones. Tornado mostrou-se surpreendentemente inteligente e cooperativo, aprendendo rapidamente e parecendo genuinamente gostar dos desafios mentais. "Você é muito mais inteligente do que seus antigos donos imaginavam", comentou Dom Alfonso durante uma sessão de treinamento. Eles estavam tão focados em sua suposta agressividade que nunca pararam para ver a mente brilhante que você tem. Mas foi durante o 4º mês que Dom Alfonso fez uma descoberta que mudaria completamente sua compreensão sobre Tornado. Estava realizando uma sessão de exercícios quando percebeu que o cavalo não estava apenas seguindo comandos, mas antecipando-os. Tornado parecia compreender não apenas o que era esperado dele, mas também o porquê de cada exercício. Intrigado, Dom Alfonso decidiu testar essa percepção. Criou um percurso mais complexo, com obstáculos que exigiam não apenas obediência, mas resolução de problemas. Para sua surpresa, Tornado não apenas completou o percurso, mas encontrou soluções mais eficientes para alguns obstáculos do que aquelas que Dom Alfonso havia planejado. "Meu Deus!", murmurou Dom Alfonso, observando Tornado navegar pelo percurso com uma elegância natural que revelava anos de treinamento anterior. "Você não é apenas um cavalo comum. Você foi treinado para algo especial, não foi?" A suspeita se confirmou quando Dom Alfonso decidiu investigar mais profundamente o histórico de Tornado. Ligou para Roberto, da fazenda Santa Helena, pedindo mais detalhes sobre a origem do cavalo.
O que descobriu o deixou simultaneamente empolgado e furioso. Tornado não era apenas um cavalo de criação na fazenda São Bento, revelou Roberto durante a conversa telefônica. Ele estava sendo preparado para competições de adestramento. Era considerado um dos cavalos mais promissores da região, com movimentos naturais excepcionais e uma inteligência rara. O treinador dele dizia que era um cavalo uma vez na vida. A revelação explicava muito. A facilidade com que Tornado aprendia novos exercícios, sua coordenação natural, a forma como respondia a comandos sutis, tudo isso eram restos de um treinamento sofisticado que sobrevivera ao trauma. Dom Alfonso sentiu uma indignação crescente ao pensar em como o potencial extraordinário de Tornado havia sido ignorado por todos os seus donos subsequentes. Então você é um atleta, disse Dom Alfonso na manhã seguinte, olhando Tornado com novos olhos. Deixaram você apodrecer em estábulos como se fosse um animal qualquer, quando na verdade você é um artista. Decidido a honrar o potencial de Tornado, Dom Alfonso começou a pesquisar sobre técnicas de adestramento. Embora fosse um criador experiente, nunca havia se especializado nessa modalidade específica. Comprou livros, assistiu vídeos e até mesmo contactou um velho amigo que havia sido instrutor de adestramento décadas atrás. Miguel, disse Dom Alfonso durante uma ligação para seu amigo aposentado, preciso da sua ajuda. Tenho um cavalo aqui que pode ser especial, mas preciso aprender como trabalhar adequadamente com ele. Miguel Santana, de 80 anos, havia sido um dos melhores instrutores de adestramento do país em sua época. Quando Dom Alfonso lhe contou a história de Tornado, o velho instrutor ficou intrigado o suficiente para aceitar fazer uma visita à fazenda Três Marias. A chegada de Miguel foi um evento marcante. O instrutor aposentado tinha um olhar treinado que imediatamente reconheceu a qualidade excepcional de Tornado. Alfonso, disse ele após observar o cavalo por apenas alguns minutos, você não faz ideia do tesouro que tem aqui. Este cavalo tem movimentos que eu não vejo há décadas. Sob a orientação de Miguel, Dom Alfonso começou a trabalhar aspectos mais sofisticados do treinamento de Tornado. Descobriram que o cavalo se lembrava de muito mais do que esperavam. Passagens, piruetas, mudanças de andadura que haviam sido gravadas em sua memória muscular e mental anos antes. É como um pianista que perdeu a memória, mas ainda lembra como tocar, explicou Miguel. As mãos sabem onde ir, mesmo quando a mente não consegue explicar por quê. O progresso foi notável. A cada semana, Tornado recuperava mais aspectos de seu treinamento anterior, mas agora com uma diferença fundamental. Estava fazendo isso por prazer e confiança, não por medo ou coerção. Sua postura mudou, tornando-se mais orgulhosa e elegante. Seus movimentos ganharam uma fluidez e precisão que eram genuinamente impressionantes. Dom Alfonso se encontrava dividido entre a alegria de ver Tornado florescer e uma tristeza profunda pelo desperdício dos últimos 2 anos. Pensar em quanto tempo perdemos, disse a Miguel durante uma das sessões. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se alguém tivesse se dado ao trabalho de entender o que ele realmente era. Miguel balançou a cabeça, compreendendo perfeitamente o sentimento. Infelizmente, Alfonso, o mundo está cheio de pessoas que olham para um diamante e veem apenas uma pedra, mas você viu além, e isso faz toda a diferença. A transformação de Tornado não passou despercebida na comunidade local. Vizinhos que vinham visitar Dom Alfonso ficavam impressionados com a elegância e docilidade do cavalo, que sabiam ter uma reputação terrível. Alguns chegaram a perguntar se Dom Alfonso estaria interessado em vender Tornado, oferecendo quantias substanciais. Não está à venda, Dom Alfonso respondia firmemente a cada oferta. Este cavalo não é uma mercadoria, é um parceiro. Mas a verdadeira prova da recuperação de Tornado veio durante uma tarde em que um incêndio florestal começou nos campos vizinhos. O cheiro de fumaça encheu o ar, e as sirenes dos bombeiros podiam ser ouvidas à distância. Dom Alfonso imediatamente se dirigiu ao pasto de Tornado, esperando encontrá-lo em pânico total. Em vez disso, encontrou Tornado alerta, mas controlado, claramente desconfortável com o cheiro de fumaça, mas não em pânico cego.
Quando Dom Alfonso se aproximou, o cavalo veio em sua direção, buscando reasseguramento, mas não em terror absoluto. Você se lembra, disse Dom Alfonso suavemente, passando a mão pelo pescoço de Tornado. Lembra do fogo, mas agora também lembra que sobreviveu, que está seguro, que tem alguém que se importa com você. Era um momento de profunda compreensão entre eles. Tornado havia enfrentado seu maior medo e descoberto que podia sobreviver a ele. Não havia mais fugido do perigo, mas o havia enfrentado com coragem, apoiado pela confiança em seu companheiro humano. Naquela noite, enquanto o incêndio florestal era controlado pelos bombeiros, Dom Alfonso ficou no pasto com Tornado, simplesmente sendo uma presença tranquilizadora. Eles permaneceram juntos até que o último vestígio de fumaça desapareceu do ar e as estrelas brilharam claras no céu noturno. Você é mais corajoso do que imagina, sussurrou Dom Alfonso na escuridão. E eu sou mais sortudo do que mereço por ter encontrado você. Era o fim de uma jornada e o começo de outra. Tornado havia recuperado não apenas sua confiança e suas habilidades, mas também sua dignidade e seu orgulho. Já não era mais um cavalo traumatizado e descartado, mas um atleta em sua plenitude, um artista redescoberto, um amigo fiel. Dom Alfonso sabia que os próximos meses trariam novas descobertas e desafios. Havia tanto potencial ainda a ser explorado, tantas possibilidades a serem descobertas. Mas naquele momento, sob o céu estrelado, com Tornado pastando tranquilamente ao seu lado, sentia que havia cumprido a promessa silenciosa que fizera no dia do leilão: dar a um animal ferido a chance de ser completo novamente. A transformação estava completa, mas a aventura estava apenas começando. Dom Alfonso olhou para Tornado uma última vez antes de se dirigir para casa, sabendo que amanhã traria novas oportunidades para honrar o potencial extraordinário daquele cavalo que todos haviam desistido de salvar, exceto um velho criador que soube ver além da dor para encontrar a beleza que sempre estivera lá, esperando pacientemente para ser redescoberta. 6 meses após a chegada de Tornado à fazenda Três Marias, Dom Alfonso recebeu uma visita inesperada que mudaria o rumo de suas vidas. Era uma manhã de terça-feira quando um carro elegante estacionou em frente à porteira da propriedade. Dele desceu uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo roupas de equitação impecáveis e carregando uma pasta de couro fino. "Senhor Alfonso Mendes?", perguntou ela, aproximando-se com passos decididos. "Meu nome é Carla Rodrigues. Sou organizadora de eventos equestres e ouvi falar de um cavalo excepcional que o senhor possui." Dom Alfonso, que estava reparando uma cerca próxima, colocou as ferramentas de lado e a cumprimentou cordialmente. Havia algo na postura da mulher que sugeria seriedade e profissionalismo. "Em que posso ajudá-la, senhora Carla?" "Bem", disse ela, olhando ao redor da propriedade com olhos experientes. "Estou organizando uma exposição de adestramento beneficente para o próximo mês. O evento vai arrecadar fundos para um abrigo de cavalos resgatados. Miguel Santana me contou sobre Tornado e sugeriu que talvez o senhor tivesse interesse em participar." A menção a Miguel fez Dom Alfonso sorrir. O velho instrutor havia se tornado um visitante regular da fazenda, encantado com o progresso de Tornado e sempre ansioso para trabalhar com um cavalo de tamanha qualidade. "Miguel falou sobre nós?" "Falou com muito entusiasmo", confirmou Carla. "Disse que em 40 anos de carreira nunca havia visto uma recuperação tão completa quanto a de Tornado, e que seria um crime manter um cavalo daquele calibre escondido do mundo." Dom Alfonso sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Por um lado, ficava feliz que o progresso de Tornado fosse reconhecido por profissionais da área. Por outro, a ideia de expor seu amigo novamente ao mundo das competições e julgamentos o deixava inquieto. "Posso ver o cavalo?", perguntou Carla, notando a hesitação de Dom Alfonso. Eles caminharam juntos até o pasto onde Tornado estava pastando ao lado de Esperança e Melodia. Carla parou abruptamente quando o viu, seus olhos se arregalando em reconhecimento genuíno da qualidade do animal. "Meu Deus", murmurou. Miguel não estava exagerando. Tornado, notando a presença de estranhos,
Ergueu a cabeça e se aproximou da cerca com curiosidade. Sua postura era confiante, elegante, muito diferente do animal traumatizado que havia chegado ali meses antes. Carla observava cada movimento com o olhar treinado de quem havia visto milhares de cavalos ao longo da carreira. Sua conformação é excepcional, comentou ela. E a forma como se move é natural ou ele teve treinamento anterior? Dom Alfonso contou a história de Tornado, desde sua descoberta no leilão até sua gradual recuperação. Carla escutava com atenção crescente, ocasionalmente fazendo perguntas sobre técnicas específicas de reabilitação ou detalhes do comportamento do cavalo. Esta seria uma participação muito especial para nossa exposição, disse ela finalmente. Não se trata apenas de competir, mas de mostrar que cavalos traumatizados podem ter uma segunda chance. Seria inspirador para muitas pessoas. Dom Alfonso pediu tempo para pensar. A decisão não era apenas dele, mas também de Tornado. Qualquer evento público seria um teste real de sua recuperação, uma chance de provar que a transformação era genuína e duradoura. Naquela noite, Dom Alfonso conversou longamente com Miguel sobre a proposta. O velho instrutor estava visivelmente empolgado com a possibilidade. Alfonso, esta é uma oportunidade única, argumentou. Não apenas para Tornado, mas para mostrar ao mundo que a reabilitação de cavalos traumatizados é possível. Quantos outros tornados estão por aí sendo descartados porque as pessoas não sabem que existe uma alternativa? A conversa se estendeu até tarde da noite, pesando prós e contras. O maior risco era que o ambiente de uma exposição, com multidões, barulhos e outros cavalos, pudesse reativar os traumas de Tornado. Mas o potencial benefício era igualmente significativo. A chance de demonstrar que amor, paciência e compreensão podiam curar feridas que muitos consideravam incuráveis. No dia seguinte, Dom Alfonso tomou uma decisão. Levou Tornado para uma sessão de treinamento mais intensa, observando cuidadosamente cada reação do cavalo. Queria ter certeza de que ele estava realmente pronto para o desafio que se apresentava. Meu amigo, disse Dom Alfonso passando a mão pelo pescoço de Tornado. Temos uma oportunidade de mostrar ao mundo quem você realmente é. Mas só vamos fazer isso se você estiver pronto. Não há pressa, não há pressão. A decisão é nossa. Tornado parecia sentir a importância do momento. Seus movimentos eram mais focados, sua atenção mais aguçada. Durante a sessão, executou uma série de exercícios de adestramento com uma precisão e elegância que impressionaram até mesmo Dom Alfonso, que já estava acostumado com as habilidades do cavalo. Foi então que Dom Alfonso percebeu algo fundamental. Tornado não estava apenas recuperado, estava florescendo. O cavalo parecia genuinamente gostar de demonstrar suas habilidades, orgulhoso de sua própria competência. Era como um artista que finalmente tinha a chance de mostrar sua arte ao mundo. Dom Alfonso ligou para Carla naquela mesma tarde. Vamos participar, disse simplesmente, mas com algumas condições. As condições eram claras. Tornado seria retirado do evento imediatamente se mostrasse qualquer sinal de estresse excessivo. Eles teriam uma área separada para aquecimento, longe da multidão, e Dom Alfonso permaneceria ao lado de Tornado durante toda a apresentação. Carla concordou prontamente com todas as exigências. Este não é apenas mais um cavalo numa competição, disse ela. É uma história de esperança. Queremos que vocês se sintam completamente confortáveis. Os preparativos para a exposição começaram imediatamente. Miguel intensificou as sessões de treinamento, mas sempre com cuidado para não sobrecarregar Tornado. Dom Alfonso encomendou equipamentos novos, um cabresto elegante de couro trançado, uma manta de apresentação em azul marinho que realçava a pelagem castanha de Tornado. Durante as semanas que antecederam o evento, Dom Alfonso observou Tornado com atenção constante, procurando qualquer sinal de que o cavalo estivesse se sentindo pressionado ou estressado. Em vez disso, notou o oposto. Tornado parecia animado com a rotina mais intensa, como se soubesse que algo especial estava por vir. Você sente, não é? Disse Dom Alfonso numa manhã, observando o brilho extra nos olhos de Tornado.
Sabe que vai ter a chance de mostrar do que é capaz. A semana anterior à exposição trouxe visitantes inesperados, antigos conhecidos de Dom Alfonso, outros criadores da região e até mesmo alguns jornalistas especializados em mundo equestre apareceram para conhecer Tornado. A história de sua recuperação havia se espalhado pela comunidade, e muitos estavam curiosos para ver o cavalo que havia sido transformado de problema em promessa. Cada visita era um teste pequeno, mas significativo para Tornado. Ele precisava interagir com estranhos, lidar com a atenção extra, manter sua compostura em situações não familiares. Para alívio e orgulho de Dom Alfonso, Tornado passou em todos os testes com distinção, mostrando-se educado, confiante e até mesmo um pouco exibido. Ele está pronto, declarou Miguel após uma sessão particularmente bem-sucedida. Não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Este cavalo quer competir. Dom Alfonso ainda tinha algumas reservas, mas começava a compartilhar do otimismo de Miguel. Tornado havia superado obstáculos inimagináveis para chegar até ali. Talvez fosse hora de permitir que o mundo visse o resultado dessa jornada extraordinária. Na noite anterior à exposição, Dom Alfonso passou horas extras com Tornado, não treinando, mas simplesmente estando presente. Sentou-se no pasto, observando o cavalo pastar sob a luz da lua, refletindo sobre tudo o que haviam vivido juntos nos últimos meses. Independentemente do que aconteça amanhã, disse Dom Alfonso em voz baixa, quero que você saiba que já é um vencedor para mim. Você provou que a cura é possível, que a confiança pode ser reconstruída, que o amor pode superar o trauma. Isso já é mais do que qualquer troféu poderia representar. Tornado se aproximou, descansando sua cabeça próxima ao ombro de Dom Alfonso. Era um gesto de afeto e confiança que havia se tornado comum entre eles, mas que ainda emocionava o velho criador. Ali estava um animal que havia perdido tudo, sua casa, sua segurança, sua confiança na humanidade, e havia encontrado a coragem de amar novamente. A manhã da exposição amanheceu clara e ensolarada, como se o próprio universo estivesse colaborando para que o dia fosse perfeito. Dom Alfonso acordou cedo, mais nervoso do que Tornado, que parecia estranhamente calmo e focado. Enquanto preparava o equipamento e o trailer para a viagem, Dom Alfonso não conseguia deixar de pensar em todos os cavalos que nunca receberam uma segunda chance, todos os Tornados que foram descartados antes que alguém pudesse ver seu verdadeiro potencial. Hoje seria mais do que uma apresentação. Seria uma declaração de que todo ser vivo merece a oportunidade de mostrar sua verdadeira natureza. O trailer estava carregado, Tornado estava pronto e uma nova fase de suas vidas estava prestes a começar. Dom Alfonso respirou fundo, olhou uma última vez para sua propriedade tranquila e então partiu com seu amigo em direção a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando se encontraram pela primeira vez naquele leilão fatídico. O centro equestre campestre estava transformado para a exposição beneficente. Bandeiras coloridas tremulavam no vento matinal, arquibancadas temporárias acomodavam centenas de espectadores, e o cheiro característico de cavalos bem cuidados permeava o ar. Dom Alfonso estacionou o trailer numa área reservada, sentindo o coração bater mais forte que o normal. Chegamos, meu amigo, disse ele baixinho, olhando através da janelinha do trailer onde Tornado aguardava. O cavalo parecia surpreendentemente calmo, suas orelhas móveis captando os sons do ambiente, mas sem demonstrar o pânico que Dom Alfonso secretamente temia. Carla Rodrigues apareceu imediatamente, acompanhada por uma equipe de assistentes. Dom Alfonso, que bom vê-los aqui. Como foi a viagem? Sua energia era contagiante, mas Dom Alfonso notou que ela também estava cuidadosamente observando qualquer sinal de estresse em Tornado. Tranquila, respondeu Dom Alfonso, baixando a rampa do trailer com cuidado. Ele viajou melhor do que eu esperava. Quando o Tornado desceu do trailer, um murmúrio de admiração se espalhou entre as pessoas próximas. Mesmo depois de meses convivendo com o cavalo, Dom Alfonso ainda se surpreendia com sua presença imponente. A pelagem castanha brilhava sob o sol, e sua postura era orgulhosa, confiante.
Nada ali lembrava o animal traumatizado e agressivo que havia sido arrematado por R$ 10.000. Magnífico! Murmurou um homem de cabelos grisalhos que se aproximou. Sou o Dr. Henrique Almeida, veterinário especialista em comportamento equino. Ouvi a história deste cavalo e vim especialmente para vê-lo. Dom Alfonso cumprimentou o veterinário, mas manteve sua atenção focada em Tornado. O cavalo estava observando tudo ao redor com interesse, mas sem demonstrar agitação. Suas orelhas se moviam constantemente, processando a cacofonia de sons, relinchos de outros cavalos, conversas de pessoas, música ambiente, anúncios pelo sistema de som. A área de aquecimento designada para eles ficava afastada da movimentação principal, exatamente como Dom Alfonso havia solicitado. Era um espaço fechado por cercas temporárias, oferecendo privacidade para que Tornado se acostumasse gradualmente com o ambiente. Vamos devagar, disse Dom Alfonso, conduzindo Tornado para dentro da área. Miguel já estava lá, arrumando os equipamentos de treinamento com o cuidado meticuloso de quem conhecia a importância do momento. Como ele está? Perguntou Miguel, aproximando-se para examinar Tornado com olhos experientes. Melhor do que eu ousava esperar, admitiu Dom Alfonso. Parece que está genuinamente interessado em tudo o que está acontecendo. Miguel sorriu, passando a mão pelo pescoço de Tornado. Este cavalo nasceu para momentos como este. Posso sentir a energia dele. Ele quer mostrar do que é capaz. Começaram com exercícios simples de aquecimento, permitindo que Tornado se movesse livremente pela área, se acostumando com os sons e cheiros do evento. Aos poucos, pequenas multidões começaram a se formar do lado de fora da cerca, curiosas para ver o famoso cavalo cujo problema havia virado história de sucesso. Dom Alfonso observava cuidadosamente cada reação de Tornado. Quando uma criança gritou excitada ao ver um cavalo passar, Tornado apenas virou as orelhas na direção do som, sem demonstrar alarme. Quando um alto-falante crepitou com feedback, o cavalo deu um pequeno sobressalto, mas se acalmou imediatamente quando sentiu a presença tranquila de Dom Alfonso ao seu lado. Ele está pronto, declarou Miguel após meia hora de observação. Na verdade, acho que está ansioso para começar. A programação havia sido cuidadosamente planejada. Tornado se apresentaria no meio do evento, depois que o público já estivesse acomodado e o ambiente mais estável. Sua apresentação seria precedida por uma breve explicação sobre sua história, contextualizando a importância da reabilitação de cavalos traumatizados. Enquanto aguardavam sua vez, Dom Alfonso e Tornado assistiram a algumas das outras apresentações. Havia cavalos espetaculares, executando movimentos de alta escola com precisão técnica impressionante. Dom Alfonso sentiu uma pontada de insegurança. Seria Tornado capaz de competir com aquele nível de excelência? Como se sentisse a apreensão de seu parceiro, Tornado encostou suavemente a cabeça no ombro de Dom Alfonso. Era um gesto que havia se tornado comum entre eles, uma forma silenciosa de comunicação que dizia: "Estamos juntos nisto." "Você tem razão", murmurou Dom Alfonso, passando a mão pela crina de Tornado. "Não estamos aqui para competir com ninguém. Estamos aqui para mostrar sua jornada." Carla apareceu 15 minutos antes de sua apresentação. "Estão prontos?" O público está muito animado. A história de Tornado se espalhou, e muitas pessoas vieram especificamente para vê-lo. Dom Alfonso sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre eles dois agora. Era sobre todos os cavalos traumatizados que mereciam uma segunda chance. Sobre a importância de ver além do comportamento o problema para encontrar o potencial escondido. "Vamos lá", disse ele, ajustando o cabresto especial de Tornado. O cavalo parecia sentir a importância do momento, sua postura se tornando ainda mais altiva, seus movimentos mais deliberados. A caminhada até a arena principal foi uma procissão silenciosa. Dom Alfonso ao lado de Tornado, Miguel logo atrás, e Carla abrindo caminho através da multidão que se abria respeitosamente para deixá-los passar. Tornado caminhava com a dignidade de um rei, cada passo medido e elegante. Na entrada da arena, Dom Alfonso parou por um momento. À sua frente se estendia uma pista de areia perfeita,
cercada por arquibancadas lotadas. Centenas de pessoas olhavam na direção deles, algumas apontando e sussurrando sobre a história que estavam prestes a presenciar. Carla pegou o microfone e começou a contar a história de Tornado. Ela falou sobre o incêndio, sobre os anos de trauma, sobre como ele havia sido descartado como irreparável. E então sobre Dom Alfonso, sobre a paciência e o amor que haviam operado uma transformação que muitos consideravam impossível. "O que vocês vão ver hoje", disse Carla para o público silencioso, "não é apenas uma demonstração de adestramento. É uma prova de que nenhum ser vivo deveria ser desistido. É uma história de segundas chances e do poder transformador do amor incondicional." Dom Alfonso sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Ao seu lado, Tornado permanecia sereno, como se compreendesse exatamente o que estava acontecendo e por quê. "Senhoras e senhores", anunciou Carla, "apresento a vocês Tornado e Dom Alfonso Mendes." O aplauso que ecoou pelas arquibancadas foi caloroso e genuíno. Não era apenas reconhecimento pela habilidade, mas celebração pela jornada, pela superação, pela prova de que milagres são possíveis quando as pessoas se importam o suficiente para tentar. Dom Alfonso e Tornado entraram na arena juntos. O cavalo parecia crescer diante do público, sua presença se tornando ainda mais majestosa. Seus passos eram elásticos, cheios de energia contida, como um atleta pronto para mostrar anos de treinamento e dedicação. Começaram com movimentos simples, caminhadas em diferentes andaduras, curvas básicas, paradas precisas. Mas havia algo na forma como o Tornado se movia que transcendia a técnica. Cada gesto era uma declaração de confiança recuperada, cada movimento uma celebração de possibilidades redescobertas. À medida que a apresentação progredia, Dom Alfonso sentiu que algo mágico estava acontecendo. Tornado não estava apenas executando exercícios, estava contando sua própria história. Nos movimentos fluidos, a audiência podia ver a superação. Na elegância de seus passos, a transformação de dor em beleza. Miguel, observando da lateral, sentia lágrimas correndo por seu rosto. Em 40 anos de carreira, havia visto muitos cavalos excepcionais, mas nunca havia presenciado algo como aquilo. Não era apenas adestramento, era arte, era poesia em movimento, era a materialização do triunfo do espírito sobre a adversidade. O público estava completamente silencioso, hipnotizado pela apresentação. Não havia apenas admiração técnica, mas uma conexão emocional profunda com a jornada que estava sendo representada diante de seus olhos. Quando Dom Alfonso e Tornado executaram a sequência final, uma série de passagens que exigia coordenação perfeita entre cavaleiro e cavalo, o silêncio foi total. E então, quando Tornado fez sua reverência final, curvando graciosamente a cabeça como havia aprendido anos antes na fazenda São Bento, a explosão de aplausos foi ensurdecedora. O público se levantou em ovação, palmas ecoando por todo o centro equestre. Mas Dom Alfonso só tinha olhos para Tornado, que permanecia sereno ao seu lado, orgulhoso mas não arrogante, confiante mas ainda conectado com seu parceiro humano. "Obrigado", sussurrou Dom Alfonso no ouvido de Tornado. "Obrigado por confiar em mim, por me permitir fazer parte da sua jornada." Tornado respondeu com um suave relincho, um som que Dom Alfonso havia aprendido a interpretar como contentamento puro. Ali, naquela arena, diante de centenas de pessoas que haviam testemunhado algo verdadeiramente especial, ambos sabiam que haviam alcançado algo que transcendia qualquer competição ou reconhecimento. Eles haviam provado que a cura é possível, que o amor pode superar o trauma, que nenhum ser vivo deveria ser desistido enquanto ainda há esperança. E naquele momento, banhados pelo aplauso caloroso do público, Dom Alfonso e Tornado sabiam que sua jornada juntos havia apenas começado. O que se seguiu à apresentação de Tornado foi um turbilhão de atividade que pegou Dom Alfonso completamente desprevenido. Antes mesmo de deixarem a arena, uma multidão de pessoas se formou ao redor deles, jornalistas com microfones, fotógrafos disparando flashes,
treinadores profissionais e proprietários de aras murmurando entre si com expressões de reconhecimento profissional. Dom Alfonso, Dom Alfonso! Gritavam os repórteres, tentando capturar sua atenção. Pode nos contar sobre o método que usou para reabilitar Tornado? Quanto tempo levou para conseguir estes resultados? Há planos para participar de competições oficiais? Dom Alfonso se sentia oprimido pelo furor súbito, mas Tornado permanecia surpreendentemente calmo ao seu lado, como se toda aquela atenção fosse natural. O cavalo observava a multidão com curiosidade serena, ocasionalmente movendo as orelhas para captar uma voz ou um som específico, mas sem demonstrar qualquer sinal do antigo nervosismo. Carla apareceu para ajudar a administrar a situação, criando um caminho através da multidão para que pudessem retornar à área de descanso. Vocês foram absolutamente espetaculares, disse ela, seus olhos brilhando de emoção. Nunca vi uma reação do público como essa. A apresentação de vocês tocou o coração de todo mundo aqui. Na área reservada, Dom Alfonso finalmente teve um momento para processar o que havia acontecido. Sentou-se numa cadeira dobrável, observando o Tornado pastar tranquilamente como se nada extraordinário tivesse ocorrido. Miguel se aproximou com 2 copos de água fresca, seu rosto ainda radiante de orgulho. Alfonso? Disse o velho instrutor sentando-se ao lado do amigo. Em 40 anos nesta profissão, posso contar nos dedos de uma mão as vezes que presenciei algo verdadeiramente mágico. O que aconteceu ali dentro foi uma dessas vezes. Mas a verdadeira medida do impacto da apresentação se tornou clara nas horas seguintes. Uma fila constante de visitantes começou a se formar, pessoas querendo conhecer pessoalmente Tornado e Dom Alfonso. Havia treinadores renomados, veterinários especializados, proprietários de centros equestres e até mesmo representantes de organizações internacionais de adestramento. Dr. Henrique Almeida foi um dos primeiros a se aproximar. Dom Alfonso, o que presenciei hoje vai mudar a forma como vejo a reabilitação de cavalos traumatizados. Gostaria muito de documentar o método que você desenvolveu. Talvez escrevermos um artigo científico juntos. Em seguida veio Ricardo Montenegro, proprietário de um dos mais prestigiosos aras do país. Senhor Alfonso, tenho uma proposta que gostaria que considerasse. Estou expandindo meu centro de treinamento e seria uma honra ter você e Tornado como parte da nossa equipe. Posso oferecer facilidades de primeira linha e uma compensação muito generosa. A proposta de Ricardo era impressionante. Um salário substancial para Dom Alfonso, instalações de luxo para Tornado e a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores cavalos do Brasil. Era o tipo de oferta que poderia transformar completamente suas vidas. Mas foi a visita de Helena Vasquez que realmente fez Dom Alfonso refletir profundamente sobre o futuro. Helena era uma lenda viva no mundo do adestramento internacional. Uma mulher de 60 anos que havia treinado cavalos olímpicos e escrito livros que eram considerados bíblias na área. Dom Alfonso, disse ela em seu inglês cuidadoso, misturado com português. Tornado tem qualidade para competir nos mais altos níveis internacionais. Com o treinamento adequado, ele poderia representar o Brasil em competições mundiais. Seria uma inspiração para milhões de pessoas, uma prova de que a superação é possível. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Dom Alfonso havia começado aquela jornada com o simples objetivo de salvar um cavalo ferido. Nunca imaginara que poderia levar a oportunidades de alcance mundial. Durante o trajeto de volta para casa, Dom Alfonso dirigia em silêncio, sua mente fervilhando com todas as propostas e possibilidades que haviam surgido. Tornado viajava tranquilamente no trailer, ocasionalmente relinchando baixinho como se estivesse contentando as experiências do dia. Chegando à fazenda Três Marias, a tranquilidade familiar contrastava drasticamente com a agitação do evento. Dom Alfonso soltou Tornado no pasto, observando como o cavalo imediatamente se dirigiu à Esperança e Melodia, cumprimentando as éguas com toques suaves de focinho, como se estivesse contando sobre as aventuras do dia. "O que você acha, meu amigo?" perguntou Dom Alfonso, apoiando-se na cerca. "Todas essas pessoas querem nos levar para longe daqui.
para um mundo de competições e fama. Mas será que é isso que você quer? Tornado ergueu a cabeça, olhando diretamente para Dom Alfonso. Havia algo em seus olhos que parecia comunicar contentamento profundo, mas também uma pergunta silenciosa sobre o que o futuro reservava. Naquela noite, Dom Alfonso quase não conseguiu dormir. As ofertas eram tentadoras, especialmente a possibilidade de usar a história de Tornado para inspirar outros casos de reabilitação. Mas havia algo que o incomodava profundamente. A sensação de que estavam à beira de transformar uma jornada de cura em um espetáculo comercial. Durante os dias seguintes, o telefone de Dom Alfonso tocava constantemente. Jornalistas queriam entrevistas, produtores de televisão propunham documentários e mais ofertas financeiras chegavam a cada dia. A história de Tornado havia capturado a imaginação do público e todos queriam uma parte dela. Miguel visitou a fazenda no terceiro dia após a exposição, encontrando Dom Alfonso visivelmente perturbado com toda a atenção. Não esperava que fosse ficar assim, confessou Dom Alfonso. Pensei que seria apenas uma apresentação única, uma forma de mostrar que a reabilitação é possível. Agora todo mundo quer transformar Tornado em uma celebridade. E qual é o problema com isso? Perguntou Miguel. Vocês poderiam ajudar muitos outros cavalos, inspirar muitas outras pessoas. A plataforma que ganharam poderia ser usada para muito bem. Dom Alfonso observou Tornado pastando serenamente com as éguas. Mas e se ele não quiser isso? E se toda essa pressão e exposição trouxer de volta os traumas que trabalhamos tanto para curar? Será que tenho o direito de tomar essa decisão por ele? A pergunta ecoou entre eles. Miguel não tinha uma resposta fácil. Ambos sabiam que cavalos podiam ser afetados por mudanças drásticas em suas rotinas, especialmente aqueles com histórico de trauma. Foi Esperança que forneceu a primeira pista sobre como Tornado se sentia em relação a toda a situação. A velha égua, que havia se tornado uma espécie de mãe adotiva para Tornado, começou a demonstrar comportamentos protetivos incomuns. Ela se posicionava entre Tornado e os visitantes que vinham conhecê-lo, como se sentisse que ele precisava de proteção. Ela sabe alguma coisa que nós não sabemos, observou Dom Alfonso. Esperança sempre foi sensível aos sentimentos dos outros cavalos. Se ela está protegendo Tornado, talvez seja porque sente que ele está estressado. A confirmação veio numa noite quando uma equipe de televisão chegou à fazenda sem aviso prévio, com luzes brilhantes e equipamentos barulhentos. Tornado, que havia se acostumado com visitantes tranquilos durante o dia, entrou em pânico com a súbita invasão de luz e som após o pôr do sol. Dom Alfonso encontrou o cavalo no canto mais afastado do pasto, tremendo e claramente angustiado. Era a primeira vez desde os primeiros dias que Tornado demonstrava sinais óbvios de estresse, e a visão partiu o coração de Dom Alfonso. Está tudo bem, sussurrou Dom Alfonso, aproximando-se lentamente. Eles já foram embora. Você está seguro. Tornado se acalmou gradualmente na presença de Dom Alfonso, mas o incidente serviu como um alerta claro. A fama tinha um preço, e esse preço poderia ser pago com a paz mental que Tornado havia lutado tanto para recuperar. Naquela madrugada, Dom Alfonso tomou uma decisão. Ligou para Carla e pediu que ela organizasse uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. Era hora de estabelecer limites claros e proteger o bem-estar de Tornado, acima de qualquer oportunidade financeira ou de fama. Tornado não é uma mercadoria ou um espetáculo, disse Dom Alfonso para as câmeras no dia seguinte, com o cavalo pastando tranquilamente atrás dele. Ele é um ser vivo que merece respeito e tranquilidade. Vamos aceitar oportunidades selecionadas para mostrar que a reabilitação é possível, mas sempre priorizando o bem-estar dele. A declaração causou reações mistas. Alguns elogiaram Dom Alfonso por proteger seu cavalo, enquanto outros criticaram o que viram como o desperdício de uma oportunidade única. Mas Dom Alfonso estava em paz com sua decisão. Entre todas as ofertas, ele escolheu aceitar apenas duas. Uma parceria com o Dr. Henrique para documentar métodos de reabilitação que poderiam ajudar outros cavalos traumatizados, e uma série limitada de apresentações educativas em escolas e centros de reabilitação. Nosso objetivo nunca foi a fama, explicou Dom Alfonso a Miguel.
Foi dar a Tornado uma segunda chance de ser feliz. Tudo o mais é secundário. Tornado parecia sentir a resolução em seu parceiro humano. Naquela noite, pela primeira vez desde a exposição, o cavalo se aproximou voluntariamente do abrigo coberto que havia evitado por tanto tempo, como se soubesse que estava verdadeiramente seguro em casa. Dom Alfonso observava da varanda de sua casa, sentindo uma paz profunda se instalar em seu coração. Haviam navegado pelas águas traiçoeiras da fama e sucesso sem perder de vista o que realmente importava. O vínculo especial entre um homem e um cavalo, construído sobre alicerces de confiança, paciência e amor incondicional. O mundo exterior podia tentar transformá-los em símbolos ou commodities, mas aqui na Fazenda Três Marias, eles continuariam sendo simplesmente Dom Alfonso e Tornado, dois amigos que haviam encontrado um no outro exatamente aquilo que precisavam para curar suas respectivas feridas e descobrir que os finais felizes ainda eram possíveis, mesmo depois das tempestades mais devastadoras da vida. 2 anos depois da exposição que mudou suas vidas, a Fazenda Três Marias havia se transformado em algo que Dom Alfonso jamais imaginara possível. O que começara como um simples refúgio para um cavalo traumatizado evoluíra para um centro reconhecido de reabilitação equina, onde cavalos considerados perdidos encontravam uma segunda chance de vida. A manhã de sábado amanheceu especialmente significativa. Era exatamente 3 anos desde que Dom Alfonso arrematara Tornado naquele leilão fatídico, e eles estavam recebendo um grupo especial de visitantes, crianças de um orfanato local que haviam solicitado conhecer o cavalo que aprendeu a sonhar novamente, como uma delas havia descrito Tornado numa carta tocante. Dom Alfonso observava da varanda enquanto Tornado pastava serenamente ao lado de 6 outros cavalos resgatados que agora chamavam a fazenda de lar. Cada um tinha sua própria história de superação. Havia tempestade. Uma égua que chegara com medo de chuva após ter sido abandonada durante um temporal. Coragem. Um potro que fora rejeitado pela mãe e desenvolvera a ansiedade de separação. E Aurora, uma égua idosa que chegara desnutrida e desconfiada de qualquer gesto humano. Mas foi Tornado quem se tornara o embaixador não oficial do lugar, demonstrando aos recém-chegados que a cura era possível. Dom Alfonso frequentemente observava o cavalo interagindo com os outros, oferecendo uma presença calma e reconfortante que parecia acelerar seus processos de recuperação. Ele se tornou um professor, comentou o Dr. Henrique durante uma de suas visitas regulares. O veterinário havia se tornado um parceiro valioso no desenvolvimento de protocolos de reabilitação que agora eram estudados em universidades veterinárias. Tornado desenvolveu uma sensibilidade especial para reconhecer trauma em outros cavalos. É como se ele soubesse exatamente o que eles estão passando. A chegada das crianças trouxe uma energia nova à Fazenda Tranquila. Eram 15 meninos e meninas entre 8 e 12 anos, acompanhados por suas cuidadoras, todos com olhos arregalados de expectativa. Dom Alfonso havia preparado a visita cuidadosamente, sabendo que seria uma experiência transformadora, tanto para as crianças quanto para os cavalos. Bem-vindos à Fazenda Três Marias, disse Dom Alfonso, reunindo o grupo próximo ao portão principal. Hoje vocês vão conhecer alguns amigos muito especiais que, assim como vocês, aprenderam que às vezes a vida nos dá segundas chances quando mais precisamos delas. Marina, uma menina de 9 anos com cabelos cacheados e um sorriso tímido, foi a primeira a avistar Tornado. "É ele!" exclamou, apontando para o cavalo que se aproximava da cerca com curiosidade. "É o Tornado. Ele é ainda mais bonito do que nas fotos." Dom Alfonso sorriu, observando como o Tornado parecia sentir a energia especial daquele grupo. O cavalo se aproximou da cerca com confiança, mas também com uma gentileza que havia desenvolvido ao longo dos anos. Suas orelhas estavam eretas e atentas, mas seus movimentos eram deliberadamente calmos e não ameaçadores. "Posso tocar nele?" perguntou Pedro, um garoto de 10 anos que havia perdido os pais num acidente e chegara ao orfanato apenas 6 meses antes. "Claro", respondeu Dom Alfonso, abrindo o portão. "Mas vamos fazer como o Tornado gosta, devagar e com respeito." O que se seguiu
Foi uma das experiências mais tocantes que Dom Alfonso já havia presenciado. Uma por uma, as crianças se aproximaram de Tornado, cada encontro único e especial. O cavalo parecia ter uma intuição natural sobre como interagir com cada criança, sendo mais brincalhão com aquelas que pareciam precisar de alegria e mais gentil com aquelas que demonstravam timidez ou medo. Com Marina, que havia perdido a mãe e guardava uma tristeza profunda nos olhos, Tornado simplesmente encostou suavemente a cabeça em seu ombro, permanecendo imóvel enquanto ela chorava silenciosamente e passava os dedos pequenos por sua crina. Era como se ele soubesse que às vezes a cura começava simplesmente com a presença silenciosa de alguém que compreende a dor. Pedro, que havia chegado ao orfanato revoltado e desconfiado de adultos, encontrou em Tornado um espírito reconhecidamente ferido. "Você também perdeu sua família?", sussurrou no ouvido do cavalo. Tornado respondeu com um relincho baixo que soou quase como compreensão. Dom Alfonso observava tudo com lágrimas nos olhos, percebendo que Tornado havia encontrado sua verdadeira vocação. Não era apenas ser um cavalo recuperado, mas ser um curador, um símbolo vivo de que a superação era possível. Durante o almoço, servido sob a sombra das paineiras, as crianças bombardearam Dom Alfonso com perguntas sobre Tornado e os outros cavalos. Queriam saber todos os detalhes da recuperação, como ele havia conseguido que Tornado voltasse a confiar, se outros cavalos também podiam ser salvos. "A coisa mais importante", explicou Dom Alfonso, "é nunca desistir de alguém que ainda tem amor para dar. Tornado me ensinou que por trás de cada comportamento difícil existe uma história de dor que precisa ser ouvida e compreendida." Ana Clara, uma menina de 8 anos particularmente observadora, levantou a mão. "O senhor acha que nós também podemos aprender a confiar de novo como o Tornado?" A pergunta atingiu Dom Alfonso no coração. "Tenho certeza disso", respondeu com voz suave. "Vocês já são mais corajosos do que imaginam. E assim como o Tornado encontrou alguém que acreditou nele, vocês também vão encontrar pessoas que acreditam em vocês." A tarde foi dedicada a atividades práticas. As crianças ajudaram a escovar os cavalos, aprenderam sobre cuidados básicos e observaram uma sessão de treinamento com Tornado. O cavalo, como se entendesse a importância educacional do momento, executou movimentos com uma graça e precisão que arrancaram aplausos espontâneos do pequeno público. Mas o momento mais tocante chegou no final da tarde, quando Marina se aproximou de Dom Alfonso com uma expressão séria. "Senhor Alfonso, eu queria perguntar uma coisa. O Tornado, ele ainda tem pesadelos sobre o fogo?" Dom Alfonso se agachou para ficar na altura da menina. "Às vezes ele ainda se lembra, sim. Mas sabe o que aprendi? As lembranças tristes não desaparecem completamente, mas elas ficam menos dolorosas quando temos pessoas e lugares que nos fazem sentir seguros." "Como aqui na fazenda?", perguntou Marina. "Exato. E como vocês têm no orfanato, com as tias que cuidam de vocês e os amigos que estão ao lado." Quando chegou a hora da despedida, as crianças estavam visivelmente emocionadas. Algumas pediram para voltar, outras prometeram escrever cartas para Tornado. Dom Alfonso distribuiu pequenas fotos do cavalo que havia preparado especialmente para eles, cada uma com uma frase escrita à mão. "Nunca desista dos seus sonhos. Tornado e Dom Alfonso." Após a partida do grupo, Dom Alfonso permaneceu no pasto com Tornado, refletindo sobre o dia. O cavalo pastava tranquilamente, mas ocasionalmente erguia a cabeça na direção da estrada, como se ainda pudesse sentir a energia alegre das crianças. "Você sabe que fez a diferença na vida delas hoje, não sabe?", disse Dom Alfonso passando a mão pelo pescoço de Tornado. "Assim como você fez a diferença na minha vida." Naquele momento, Miguel apareceu caminhando pelo pasto, seu rosto radiante após observar as atividades do dia. "Alfonso, você percebeu o que aconteceu aqui hoje? Tornado não apenas se curou, ele se tornou um curador." Os 3 anos desde o leilão haviam trazido mudanças profundas para todos. A Fazenda Três Marias agora recebia cavalos traumatizados de todo o país, cada um tratado com a mesma paciência e dedicação que Tornado havia recebido. Dom Alfonso havia treinado uma pequena equipe de assistentes
transmitindo os métodos que havia desenvolvido intuitivamente. Mas talvez a maior transformação tenha sido na própria filosofia de Dom Alfonso sobre o propósito da vida. Eu pensava que estava salvando cavalos. Ele confidenciou a Miguel, enquanto observava um tornado interagir com Aurora, que chegara na semana anterior. Mas, na verdade, eles que estão me salvando. Cada animal que recupera sua confiança me lembra de que a cura é sempre possível. O programa educativo com escolas e orfanatos havia se tornado uma parte regular das atividades da fazenda. Dom Alfonso descobrira que havia uma conexão natural entre crianças que enfrentavam dificuldades e cavalos traumatizados. Ambos precisavam de paciência, compreensão e principalmente da certeza de que alguém acreditava em seu potencial. Quando a noite caiu sobre a fazenda Três Marias, Dom Alfonso fez sua ronda final pelos pastos, verificando cada cavalo. Tornado, como sempre, foi o último a ser visitado. O cavalo se aproximou da cerca, encostando o focinho na mão estendida de Dom Alfonso, num ritual que se repetia todas as noites há 3 anos. Obrigado, sussurrou Dom Alfonso como fazia sempre. Obrigado por ter me ensinado que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de problemas. Tornado relinchou baixinho, um som que Dom Alfonso havia aprendido a interpretar como contentamento profundo. Ali, sob o céu estrelado, cercados pelo silêncio tranquilo dos campos, ambos sabiam que haviam encontrado exatamente o que estavam destinados a ser. O cavalo que ninguém queria no leilão havia se tornado um símbolo de esperança. O homem que pensava que seus melhores anos haviam ficado para trás descobrira uma nova vocação aos 76 anos. Juntos, eles provavam diariamente que nunca é tarde demais para recomeçar, que nenhum ser vivo deveria ser desistido e que, às vezes, os maiores milagres nascem dos menores gestos de compaixão. Enquanto caminhava de volta para casa, Dom Alfonso sorriu ao ouvir Tornado relinchando suavemente para a Aurora, oferecendo ao mais novo membro da família a mesma gentileza e paciência que ele próprio havia recebido anos antes. O ciclo da cura continuava, espalhando-se em ondas concêntricas de esperança que alcançavam muito além dos limites da pequena fazenda. No bolso de sua camisa, Dom Alfonso carregava uma carta que chegara naquela manhã, de Marina, a menina que havia chorado no ombro de Tornado. Querido senhor Alfonso e Tornado, ela escrevera com sua letra cuidadosa. Aprendi que quando a gente cuida de alguém ferido, a gente também se cura um pouquinho. Obrigada por me ensinarem isso. Era a prova final de que sua jornada juntos havia transcendido a simples reabilitação de um cavalo traumatizado. Havia se tornado uma lição sobre o poder transformador do amor, da paciência e da segunda chance que cada ser vivo merece receber.